episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Bem-vindos ao podcast Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Eu sou a Ana Giroto e hoje nós vamos conhecer a história do Andreas. Ele é fundador da VBPO e sócio-diretor da Vision System e ele é especialista em gestão e vendas. Eu até estava brincando com ele nos bastidores. Hoje nós vamos ter uma mentoria em vendas, né? Como criar um time de alta performance em vendas. Seja bem-vindo, Andreas. Obrigado, Ana. Um prazer enorme estar aqui contigo, com o teu público aqui da Closer, né? Nós que conhecemos e acompanhamos o teu trabalho, tem feito uma grande diferença para os empresários e para as empresas aqui da nossa região e aí expandindo aí para o Brasil todo, né? Que bom estar aqui contigo. Eu que agradeço. Andreas, conta para nós, como que surgiu a ideia do teu negócio? Olha, desde o tempo que eu estava na universidade, eu conheci o trabalho de consultoria através da empresa Júnior de Engenharia de Produção, lá na UFSC, né? Onde os alunos prestavam serviço para as empresas lá de Florianópolis e região. E desde o início, eu me envolvi com essa atividade lá na universidade e eu sonhava em ser um consultor. No início, claro, eu comecei muito novo, muito jovem, né? Então a gente tinha todo aquele desafio de transmitir credibilidade, quando ia vender consultoria em gestão, né? A gente já está mais de 25 anos aí na estrada, mas foi assim que surgiu o sonho. E como eu sempre gostei de realizar os meus sonhos, eu fui atrás, vendi os meus primeiros contratos de consultoria, depois atuei numa empresa que nós atendíamos o Brasil todo, fui consultor lá, sempre empreendendo, né? Não só atuando como consultor, com aquela parte conceitual, acadêmica e tal, mas muito ligado à prática empresarial mesmo. Então a gente sempre teve muito ligado a isso, sou empresário também. Então a gente sabe das mesmas dores do empresário e de lá para cá, realmente a coisa tem acontecido de uma maneira bem satisfatória. Eu falo, né, a diferença de quando a gente tem a teoria, mas a vivência na prática. Essa bagagem é muito boa, né, para resultados. É o nosso grande desafio, né? A gente está sempre dentro das empresas. Eu brinco com os meus clientes hoje, além de consultor. Aliás, um cliente meu que me intitulou assim, eu sou também um traficante de informação. Que nós atendemos lá, às vezes, uma pequena empresa que fatura 500 mil, 1 milhão por mês, até grandes corporações com faturamento de mais de 1 bilhão, né? Formando times de vendas. E nesse processo, obviamente, que a gente entende assim, essa empresa está em que patamar, a outra está um pouco acima, o que a outra está fazendo que a anterior não está fazendo. E aí a gente vai também transmitindo essa informação não só conceitual, teórica, mas também do dia a dia da empresa, enfim, e isso tem trazido ótimos resultados. Na tua percepção, qual que é o maior desafio dos empreendedores nessa parte de vendas? Olha, a gente sabe que qualquer empresa, todas as atividades de gestão são importantes, mas a razão de existir de uma empresa é ter resultado. E o resultado ele começa com a venda, né? Se a gente for olhar conceitualmente, nós temos lá que o resultado vem de receita menos custos e despesas. Então, eu preciso ter a receita. Então, eu considero a área de vendas a área mais importante. Dentro da área de vendas, talvez o grande desafio nosso hoje no Brasil, especialmente, é a gente desenvolver um bom processo de vendas. Então, se a gente pensar assim, a nível mundial, né? O americano ele é uma ótima referência, né? Eu lembro quando eu tive a oportunidade de estudar lá, a gente aprendeu muito com o modelo americano. O americano é muito disciplinado e o brasileiro ainda trabalha muito na parte do improviso, na base do improviso. E o americano não, ele tem processo de vendas. O grande desafio nosso é realmente criar processo. Nós temos processo financeiro, nós temos processo de produção, nós temos processo logístico, mas nós temos pouco processo de vendas. Então, acho que o grande desafio realmente é a gente criar um processo consistente de vendas. E tem também, eu vou dizer agora por mim também, mas essa questão de capacitar time também é um desafio. Como é que tu vê essa parte da capacitação? Porque às vezes até, montou o processo, mas e depois executar aquilo? Ótima pergunta. O grande desafio das empresas brasileiras é a execução, né? Por quê? Porque nós também somos um pouco indisciplinados. Nós somos conhecidos por sermos um povo muito criativo, né? E essa criatividade, normalmente ela está atrelada assim a uma dose de indisciplina, de irreverência. E hoje o mundo corporativo ele não tem mais espaço para que isso seja o único elemento, né? Claro que eventualmente essa criatividade e reverência traz junto inovação, mas tem que se ter uma base bastante sólida de processo, de técnica, de método, técnica, ferramenta. E aí que a gente atua.
Claro que é importante que cada empresa tenha lá suas peculiaridades. Então, nós trabalhamos não com um processo único, mas com um processo customizado. Nós atendemos empresas de agronegócio, atendemos indústrias de equipamentos, atendemos prestadores de serviço, atendemos comércio B2B, né, de suplemento, de vários tipos de produto. Cada segmento tem a sua peculiaridade. Então, o primeiro passo é entender as características do segmento e montar um processo sob medida. A partir daí, inicia, obviamente, toda a parte de transmissão desse conhecimento para as equipes. E aí, claro, as equipes têm que ter determinadas características que a gente desenvolve em termos de comportamento, inclusive, não só técnico, mas também comportamental. A gente faz todo esse trabalho aí, é sempre muito gratificante. A gente encontra aí os empresários, às vezes, um tempo depois de executar o trabalho conosco aí, e eles falam dos resultados que estão colhendo, do quanto que teve de salto. Aliás, muitos empresários, clientes nossos, já estiveram aqui no teu podcast também, somos fãs deles, né, Ana? Tu sabe que às vezes a gente busca, eu vou dizer por mim, né? Às vezes a gente busca referência fora, né? Em São Paulo, em outros até países, né? Mas tem cada profissional empreendedor. Eu digo assim, ó, né, com resultado excelente, né? E às vezes a gente busca fora e tem aqui, né? A nossa região é muito rica. Eu desde muito cedo, eu viajo bastante para fora do Brasil, aqui no Brasil também, mas o que me chama a atenção hoje no nosso oeste de Santa Catarina é a qualidade profissional que nós temos, né? Em todos os setores, e o nosso empresariado, ele se qualifica muito, ele busca evoluir permanentemente, ele qualifica as suas equipes, e isso dá muito orgulho para a gente que trabalha aqui, né? É muito bacana. É verdade. Até tu comentou da questão das habilidades, né? Que tem essa parte da habilidade comportamental. Fala um pouquinho sobre, porque eu sempre digo assim, às vezes a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Fala um pouquinho sobre que habilidades principais são essas que a gente tem que, né, analisar. Realmente, às vezes, eu vou recrutar um novo vendedor. Quais os comportamentos que eu tenho que ficar de olho? É bacana que eu até atendendo um grupo bem expressivo aqui da nossa região, conversando com um empresário, ele disse assim: na minha empresa eu sempre estimulo os meus vendedores a fazer conta, Andreas, fazer conta, comprar o carro, comprar um apartamento, ter um carnê para pagar, né? Porque isso estimula. Talvez essa seja a primeira habilidade comportamental, ter ambição, né? Hoje a gente vê a ambição sempre foi um termo usado muito no sentido pejorativo, mas o vendedor tem que ter fome, ele tem que querer mais, não só em termos de grana, que é legal, mas também em termos de crescer profissionalmente, se desenvolver como pessoa, enfim. Então, talvez a primeira habilidade comportamental de um bom profissional de vendas é ter fome, ter ambição, né? A segunda, eu sempre falo da empatia, mas não essa empatia que está na internet tão batida, né? Se colocar no lugar do outro. Eu pego muito no pé da turma, né? Pô, como é que eu vou me colocar no lugar do outro? Eu não tive as experiências do outro, eu não tive toda a vivência que ele teve, eu não passei as dificuldades, as crenças limitantes que ele tem, as que eu tenho são outras. Muito difícil me colocar no lugar do outro. Eu gosto de trabalhar a empatia do vendedor de uma forma muito simples. Empatia é o vendedor que faz você gostar dele. Então, eu quero desenvolver a empatia junto ao meu cliente. Como eu vou fazer o cliente gostar de mim? Aí eu posso desenvolver, inclusive, técnicas que me facilitam, né? E a gente treina muito isso. Então, a ambição, a empatia, a disciplina, que é algo que realmente está muito carente hoje, né? Principalmente aí nesse ambiente comercial. O pessoal veio de uma formação assim muito à base do improviso, e o bom profissional de vendas ele tem que ter muita disciplina, porque não basta ele saber o que deve ser feito, ele precisa, como você bem falou, executar. E a base disso é disciplina. Não é aquele profissional de vendas que ele acorda de manhã e se ele está inspirado, então ele vende. Mas se ele não está inspirado, motivado, ele diz, hoje não é meu dia, eu não vou sair, eu não vou visitar, eu não vou prospectar, eu não vou fazer o follow-up que eu tenho que fazer. Não, a disciplina é aquela característica, aquela habilidade que faz eu saltar da cama, fazer o que deve ser feito. Aliás, hoje está se falando muito, né? Criança faz o que gosta e adulto faz o que precisa ser feito, né? Então, o bom profissional de vendas ele tem que ser assim, tem que ter essas características
comportamentais que tanto vão fazer a diferença lá na frente, na hora de executar. E como é importante a gente investir nisso, né? Nessa capacitação. Porque até, vamos dizer assim, era mito do mercado, mas tinha. Ai, deu errado em tudo, vai ser vendedor. É só porque a pessoa fala demais, vai ser vendedor. Não é. Hoje, vendedor é uma profissão, é uma habilidade, eu digo assim, ó, essencial para indiferente da tua profissão, tu tem que saber vender. Para vender o teu serviço, para vender o teu trabalho na empresa que tu trabalha, mesmo que você seja um técnico, né? Agora, olha que interessante isso que você falou. Hoje, nos treinamentos que a gente faz, o método, uma das técnicas que a gente utiliza, que é o método baseado no método Spin Selling, né? Conhecido mundialmente, enfim, o que a gente faz é trazer isso para uma vida real, para a prática. E esse método, ele é todo baseado, na venda consultiva, ele é todo baseado em saber ouvir o cliente. Então, o que a gente ensina hoje os vendedores não é a falar, né? É saber ouvir, ter aquela escuta ativa, prestar atenção, entender quais são as dores, as necessidades daquele cliente. Eu costumo definir vendas como sendo a capacidade de resolver o problema do cliente. Então, nós vamos vender se nós dermos uma solução para o problema do cliente. Aliás, muitas vezes eu sou questionado, né? Ah, mas Andreasa, se o cliente não tem problema nenhum? Não, se ele te procurou ou se você chegou até ele está no teu perfil de cliente ideal, ele enfrenta sim problemas que o teu produto, a tua solução pode ajudar a resolver. Basta você criar essa conexão com ele para descobrir, no caso dele, qual é o problema que mais o aflige, né? Então, sempre existe e a gente tem que saber fazer muita pergunta e principalmente saber ouvir, né? Verdade. E a gente falou das habilidades comportamentais. E aí algumas habilidades técnicas? Nas habilidades técnicas, hoje, o vendedor ele é um dos profissionais mais exigidos no mercado. O profissional de vendas ele tem que ter um nível de capacitação hoje para se diferenciar no mercado competitivo, tem que ter uma capacitação muito ampla. Mas existem algumas capacidades, algumas habilidades que são básicas, né? Então, a gente fala muito assim da capacidade de comunicação, né, do vendedor, como uma habilidade técnica importante. O conhecimento em todas as áreas. Então, sempre que eu falo de conhecimento, eu vou dar uma palestra, um treinamento, o pessoal já vem, o conhecimento do produto. Não, o conhecimento do produto é um conhecimento básico do básico do básico. Agora, eu preciso ter muito conhecimento da minha empresa e da empresa do meu cliente, do segmento do mercado em que ele atua. Né? Por quê? Porque eu preciso expandir a minha conversa com ele. Eu preciso transferir credibilidade. O cliente, como é que ele vai confiar na minha solução se ele não confiar em mim? Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui para vocês, profissionais de vendas, que desmarcam lá o WhatsApp, o azulzinho do WhatsApp. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês que desmarcam o azulzinho do WhatsApp, quando o cliente manda uma mensagem para vocês e vocês não querem contar para ele que vocês viram a mensagem, vocês estão mentindo para o cliente. Como é que vocês vão despertar credibilidade se vocês já estão mentindo lá na mensagem do WhatsApp? Vê que é uma coisa muito básica, né? Mas tem muito vendedor que deixa desabilitado. Aí como é que o cliente vai confiar em mim se eu não estou nem contando para ele que eu vi a mensagem dele? Eu estou tentando enganá-lo? Já começa errado. Então, para eu conquistar essa credibilidade, eu tenho que, primeiro, como pessoa, transmitir isso. E segundo, eu tenho que conhecer muito da minha empresa para poder transmitir essa segurança de tudo aquilo que a minha empresa já fez. Então, esse é um conhecimento muito importante. Conhecer meus concorrentes, conhecer ferramentas, métodos, técnicas de vendas também, para poder usar as minhas caixinhas ali no momento mais oportuno, né? Então, conhecimento em todos os níveis, a gente precisa realmente ampliar essa caixinha. E o conhecimento e a habilidade técnica, talvez, que mais eu bato, né? É justamente o processo de vendas. Ter conhecimento de processo de vendas. Então, eu trabalho com um método chamado a turbina de vendas, né? Lá na turbina de vendas, nós temos lá 5 momentos da venda. Então, começa com a preparação, né? O que é um vendedor estar preparado, ele ter lá a organização das metas dele, conhecer bem o público-alvo, ter lá definido um plano de voo para ele atuar, o que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, de noite, enfim. Então, a gente tem essa primeira etapa que é a preparação. Depois, nós botamos o time em campo. Aí vem a prospecção, né? Que é o plantio do vendedor. A prospecção é onde ele vai plantar as oportunidades dele, né? E a gente tem muita técnica para fazer isso, a gente treina muito bem o pessoal para isso. Depois nós vamos para a solução do problema. Daí é uma hora da verdade, é quando eu vou realizar a venda mesmo.
E aí a gente trabalha todos os métodos, técnicas e ferramentas para venda consultiva. Depois nós vamos para a negociação, que afinal de contas o vendedor que não souber negociar, ele vai ter mais dificuldade para converter. E depois a segurança de que ele fez um bom negócio. Então tudo isso recheado com muita técnica e tal, até chegar o momento da turbina, que aí entra a tua área de atuação, que é a gente pegar tudo isso e jogar para o mercado com uma forma muito mais profissional e agressiva, usando todas as ferramentas de marketing digital que a gente tem disponíveis aí. Aproveitando, é realmente isso que a gente fala, que são do vídeo, né? O vídeo, ele tem esse poder de ganhar escala na tua comunicação, no que tu vai comunicar, né? Orientar o cliente. Isso é bem, bem bacana, né? E o alcance, né, Ana? É gigantesco. Tu sabe que eu falo assim, ó, vamos fazer matemática. Um vendedor hoje, a uma visita presencial, quantas visitas ele consegue fazer num dia? Dependendo do segmento, ele faz 4 visitas numa venda muito técnica, ou ele pode fazer 20 numa venda de varejo, por exemplo, mas é isso aí. Agora tu pega o alcance, isso num vídeo, bem estruturado, bem planejado, né? Alcança milhões, né? Então, isso que é o poder, né, do marketing digital. Eu quero dar um depoimento a teu favor aqui, porque eu já há bastante tempo que eu atuo nas mídias digitais e eu mostro os trabalhos que a gente está fazendo. A nossa equipe da VBPO hoje que atua no marketing, a gente tem um grupo muito grande, atendemos vários clientes aí. Até a minha filha está aqui no estúdio, ela que comanda a área de marketing, eu fico mais na área de gestão e vendas. Mas o bacana é que a gente sempre divulgou muito o nosso trabalho. E hoje, antes de nós iniciarmos o podcast, nós estamos falando sobre um empresário muito bem sucedido da nossa região aqui, que nós somos muito amigos, né? E hoje é um cliente nosso da VBPO, um empreendimento muito bem sucedido dele aqui. E eu estou lá hoje trabalhando com ele, por quê? Porque no ano passado, enquanto nós fazíamos um evento de um outro cliente, nós fizemos uma gravação, nós publicamos na rede social uma gravação de qualidade do evento, enfim. Ele viu isso, nos convidou para fazer um evento uma convenção nacional dele, o evento foi bem sucedido e ele contratou então a nossa equipe de consultoria para executar, para implementar o processo de vendas dele. Então olha o poder que as redes sociais têm, né? Se nós fôssemos vender esse serviço de porta a porta, com certeza nós não teríamos o alcance que nós temos hoje, né? Claro que uma coisa complementa a outra, mas é importante sim. E até como tu comentou, olha como é importante, ainda mais, tipo, quando tu pensa em ter equipes externas. Isso também eu queria ver contigo. Qual que é a tua percepção? Porque a gente tem, eu digo, o gestor que gosta de estar com a equipe toda ali, eu brinco, embaixo das asas, né? Mas quando tu começa a escalar e essa questão remoto, como é que tu vê esse cenário? Porque também é uma mudança de hábito mesmo, né? Eu vou te contar o que aconteceu na minha empresa. A Vision System, que é uma das nossas empresas, é uma empresa de tecnologia de software de gestão. Há uns 6 anos atrás, eu tomei uma decisão muito radical. Eu eliminei a minha equipe de vendas externa e eu falei que a partir daquele momento nós só trabalharíamos com a venda a partir da nossa estrutura, trabalhando com todos os canais digitais que nós temos, inclusive telefone e WhatsApp, e-mail, tudo isso aí. Na época, me disseram que eu estava enlouquecendo, né? Porque já faz algum tempo, não é tão comum como é hoje. Mas eu resolvi tomar essa decisão porque a gente estava muito na estrada, correndo muito risco. Às vezes você fazia lá 500, 600, 1.000 quilômetros para vender para um cliente e não tinha o retorno adequado, enfim. E eu tomei essa decisão. E de lá para cá, nós crescemos sempre no mínimo 2 dígitos ao ano, né? Hoje a nossa venda é 100% a partir da nossa estrutura, ou seja, interna, né? Claro que hoje as ferramentas de comunicação melhoraram muito, nós usamos Na época nós fazíamos demonstração do software por Skype. Cada 5 minutos caía aquela encrenca lá, mas a gente correu o risco e deu certo. Hoje a gente tem várias ferramentas melhores para se fazer isso e a gente tem feito com êxito. Mas tem segmentos que não se pode fazer isso do dia para a noite, também não é uma chave que liga e desliga. Então eu sempre analiso cada caso, eu digo para os meus colegas empresários, para os meus clientes de consultoria, é um processo de mudança. Essa mudança nem sempre ela é definitiva, ela pode ter um modelo híbrido. Então eu tenho muitos clientes que eu trabalho com treinamento das equipes de campo. Nós temos funções acessórias hoje, como promotores técnicos de vendas, nós temos gestores de grandes contas, nós temos closers, toda aquela nomenclatura que o pessoal gosta aí na internet, né? Mas o fato é que cada um tem lá cada vez mais um grau de especialização. E nós temos as equipes internas, os SDRs, nós temos
os BDRs, enfim, o pessoal que trabalha na retaguarda desenvolvendo os primeiros contatos, é mais barato, é mais produtivo, usa os conceitos lá de social selling, venda através das redes sociais, usa os impulsionamentos na web, todos os canais que a gente tem, né? Então é muito bacana. Hoje a gente tem muito método, técnica, ferramenta que pode ser usado e eu te diria assim, o mercado aceita tudo, dependendo do segmento. Temos que ter equipe externa, temos que ter televendas, temos que ter um investimento maior nos canais digitais. Então, cada caso é um caso, a gente avalia junto e tem dado certo. E constrói todo o processo e a execução. Todo o processo e a execução. Acho que essa é a grande sacada hoje, né? Uhum. Trabalhar cada vez mais profissional para que tenhamos constância. A diferença de quem trabalha com processo para quem trabalha sem processo é que quem tem processo tem constância. Então, cada vez mais as empresas buscam, e isso teve origem assim mais difundida a nível mundial, com um livro chamado Receita Previsível, que é um livro bastante conhecido, né? E que tá muito presente hoje, os conceitos estão muito presentes nas nossas empresas. E o objetivo é justamente o título do livro, né? Ter receita previsível, que é o sonho de todo empresário. E até como tu comentou, e é bem e acrescentando, às vezes tu tem o processo, às vezes não é mudar todo o processo, são alguns ajustes, só que tu só vai saber qual ajuste, qual parafuso apertar, desde que tu consiga identificar e tenha o processo para fazer essa análise, né? E esse é um outro desafio nosso também, né? Por quê? Porque hoje a gente tem muitos gurus da internet aí, e eu estava comentando contigo, eu mesmo vou com frequência aí buscar alguma reciclagem, né? E lá nesses gurus a gente tem as pessoas que realmente estão conectadas com a realidade empresarial, mas tem muita gente que é comunicador das câmeras, né? Outro dia eu até via nas redes sociais aí um guru perguntando o que é mais importante? Receita, faturamento ou rentabilidade? E nós temos no Brasil sempre essa questão dessa dicotomia, ter que ser uma coisa ou outra, né? Puxa vida, por que não pode ser uma coisa e outra? O empresário quer receita, quer faturamento e também rentabilidade. E ele pode ter as duas coisas, desde que ele trabalhe dentro de uma linha de buscar isso, né? Então tem muitos esses gurus da internet que eles colocam assim as coisas como sendo uma coisa ou outra. Não, eu posso ter uma coisa e também posso ter outra. O que tem caracterizado o nosso trabalho aqui de uma maneira bastante importante, o feedback que nós temos tido dos clientes, inclusive, é que a gente consegue ter essa percepção tanto conceitual quanto prática da vivência empresarial. Então, a gente vai conversar com o vendedor, a gente sabe as dificuldades, os desafios que ele enfrenta no dia a dia dele, as características de um setor, de outro setor, o que faz ele acelerar um processo de tirar um pedido num segmento, o que faz ele ter que ter uma habilidade maior de negociação num outro segmento, né? E aí a gente está sempre contribuindo com a turma aí, e é bacana ver a evolução. Hoje, os nossos clientes, eles têm passado por uma evolução assim extraordinária, né, em termos de capacitação, profissionalização da venda. E esse é o primeiro passo, porque aí as empresas crescem, né? Tendo receita, cresce, aumenta a capacidade de investimento, até para investir em outras áreas, para poder expandir os seus negócios. É muito gostoso esse segmento. Eu digo, é gratificante fazer parte do processo, né, de crescimento dos clientes. É muito bacana, né? Muito bacana. Isso cria uma relação até pessoal, da gente com as equipes, da gente com os empresários. A gente acaba tendo esse reconhecimento até na forma de uma integração, de uma amizade muito bacana, né? E isso faz com que o trabalho seja cada vez mais gostoso de ser realizado também. Tu comentou um pouquinho sobre ali do processo, né? Agora eu vou falar mentoria. Vamos lá. Essa parte, assim, e que eu digo que também é um desafio. É a prospecção ativa e essa prospecção fria. Quando a gente, tipo assim, tu precisa, é o primeiro contato com o cliente. Que orientação que tu daria? Tipo assim, aquela dica de ouro, né? A cerejinha em cima do bolo. Todo assim. mundo busca a dica de ouro, né? Aliás, eu costumo dizer, quando eu vou iniciar um trabalho de consultoria, nenhuma empresa, isso dá um corte legal, nenhuma empresa tem um único problema ou um grande problema que precisa ser resolvido. Não, nenhuma tem. Porque o grande problema o empresário já resolveu, né? Fica visível aos olhos de qualquer um e ele rapidamente, pelo menos, é tratado com mais atenção.
O que existe é uma série de ajustes, e eu vou roubar uma palavra que você usou no início, e eu acho que foi muito feliz, uma série de ajustes que nós podemos fazer ao longo do processo, só que somados esses ajustes todos, eles trazem um grande resultado. Então, o que a gente faz é justamente isso. Lá na prospecção, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Vou dar um exemplo. Estava num cliente essa semana e a gente está desenvolvendo lá roteiros de prospecção, que não são scripts, não são aqueles tratamentos robotizados, não. São roteiros que vão dar o direcionamento da conversa, vamos treinar as habilidades dos vendedores que fazem isso e a coisa vai funcionar bem. E aí, trabalhando nesses roteiros, foi interessante porque uma das pessoas disse, Andreas, eu tenho muita dificuldade de chegar na pessoa que eu preciso chegar, né? E aí eu fui olhar uma ligação dessa pessoa. E essa ligação é uma ligação muito, muito comum de se enxergar. A pessoa liga na empresa, bom dia, eu me chamo Andreas, falo aqui da VBPO Consultoria, tudo bem? Eu poderia falar com o responsável por compras, eu poderia falar com o diretor administrativo e financeiro, eu poderia falar com o gerente tal. Esse é um script natural, assim, né? Ainda quando a pessoa se apresenta bem. Só que esse script, ele é tão natural, ele é tão convencional, que a pessoa que está atendendo do outro lado, ela está preparada já para dizer, olha, ele está numa reunião, e realmente ele deve estar ocupado, porque os prospects são ocupados. Então, não, ele está numa reunião, ele está com um compromisso, me deixa o teu telefone, manda um e-mail, e a resposta padrão também, né? E aí, o que a gente faz? Uma dica de ouro, então, aí. A pessoa que está atendendo o telefone, bom dia, quem está falando, por favor? Aqui é a Amanda. Amanda, tudo bem? O meu nome é Andreas, eu falo da VBPO Consultoria, eu atuo com formação de times de vendas de alta performance. Amanda, com quem você sugere que eu trate esse assunto aí na sua empresa? Puxa vida, a pessoa que está ao telefone, normalmente a secretária, a recepcionista, que nunca é lembrada, porque eu peço para falar direto com o diretor, com o gerente, com o comprador, ela vai se sentir importante, ela vai dizer, puxa vida, essa pessoa confiou em mim para dar uma sugestão de com quem falar. Aí ela vai me ajudar, ela vai se tornar uma aliada no processo de chegar até a pessoa. Então, são pequenos detalhes como esse que vão fazer toda a diferença para eu chegar em quem eu devo chegar, né? Isso é apenas uma dica. Eu já vou implantar, amanhã já vou implantar aqui na empresa. Mas tem muita coisa que dá para fazer. Antigamente a gente usava muito e-mail marketing, né? Os e-mails hoje, eu confesso que eu particularmente tenho uma certa restrição, porque muito pouca gente realmente acessa os e-mails, principalmente esses batidos aí, já bastante desgastados, né? Eu gosto muito do contato telefônico, acho que o WhatsApp é um bom canal também, ele tem se consolidado, muitas pessoas ocupadas preferem o WhatsApp, né? Nós trabalharmos com a indicação, que é uma ferramenta poderosíssima e usamos muito pouco, né? A indicação, as pessoas ainda têm aquela vergonha, né, de pedir uma indicação, aquele cuidado, quando na maior parte das vezes as pessoas têm prazer em indicar, né? Eu costumo brincar até, se você pedir indicação para um amigo seu, ele normalmente vai te indicar alguém. Por dois motivos. Ou porque realmente ele é teu amigo, é gente boa, ou porque ele quer mostrar poder. Não, fala lá com a Ana, diga que falou comigo, que eu indiquei, né? Então, também por uma questão de ego. De qualquer forma, essa pessoa vai estar te ajudando. É bem-vindo, né? É bem-vindo. Mas tu falou essa questão da indicação, mas também tem todo um processo, né, de indicação. Vocês também auxiliam nessa parte, que é uma forma de prospecção, né? É uma ótima forma de prospecção. A gente tem muitos treinamentos também, especificamente sobre esse assunto, né? Que a gente vai formando, na verdade. E aí tu tocou num ponto importante. Com relação à prospecção, no nosso trabalho, é comum que, às vezes, quando a gente vai atender uma empresa menor, ela tem uma estrutura mais enxuta. Então, o profissional de vendas, ele faz pesquisa de público-alvo e existem várias ferramentas, inclusive gratuitas, que a gente hoje tem um volume imenso de informações na internet. Ele faz a pesquisa de público-alvo, aí ele faz o primeiro contato, a prospecção, seja o canal que for, ele faz. Aí ele esquenta o cliente, aí ele começa a desenvolver o processo de vendas, ele aplica lá as técnicas de spin selling, né? Faz as perguntas, e a gente tem até vários modelos de pergunta de acordo com o segmento, perguntas assim para direcionar muito bem o trabalho. Aí ele desenvolve a solução para o cliente, aí ele entra na negociação, ele também faz a negociação,
E às vezes faz até o pós-venda, né? Então, isso é um rito que existe em algumas pequenas empresas e que a gente presta toda a capacitação para que isso seja feito de uma maneira mais efetiva. Porém, a tendência é que essas etapas elas exijam graus diferentes de especialização. Então, quando a Ana vai ao médico, por exemplo, e ela está, sei lá, um pouquinho de dor assim na coluna, é natural que ela vá procurar um especialista, um ortopedista, né? Dificilmente ela vai lá no clínico geral, se ela já sabe mais ou menos qual é o problema. Então, se ela está lá sentindo alguma coisa diferente no peito, uma dor, ela vai ao cardiologista. Na venda, a mesma coisa. Por que a Ana vai ao cardiologista? Porque é natural que o especialista vai poder realizar melhor o diagnóstico e melhor o tratamento para aquele problema da Ana. Da mesma forma, deve acontecer na venda. Se eu tenho uma equipe especializada em prospecção e que só faça isso, um SDR, por exemplo, que é Sales Development Rep, né, que é a sigla em inglês, traduzida para o português, é o profissional que vai desenvolver a venda nessa etapa inicial. Se eu tenho um especialista em prospecção, é claro que ele vai fazer prospecção muito melhor do que aquele clínico geral que faz um pouco de tudo, né? Então, a gente está também trabalhando muito na especialização das equipes de vendas, desenvolvendo lá SDR, BDR, o closer, né, que é o fechador de negócios, o farmer, que é o mantenedor da carteira de clientes, né? Aquele profissional que faz um follow-up melhor, o profissional de pós-venda ou Customer Success lá, que está cuidando depois do pós-venda. Então, a gente vai especializando a equipe de vendas de forma que a nossa performance aí, sem dúvida alguma, ela é muito maior. Porque quando eu boto o vendedor, fechador de negócio, para fazer prospecção, ele tem uma resistência muito grande para isso. Não vai. Não vai. Não, mas não vai por quê? Porque ele já tirou o gostinho de tirar o pedido, ele já teve o gostinho de tirar o pedido. Ele não quer ficar levando não lá para fazer ligação fria, não. Mas se eu tenho uma pessoa que só faz isso, ela não tem o pedido, ela só faz isso. Então, ela tem que me entregar oportunidades para que o meu time de vendas ou de fechamento lá, de closers, tenham mais oportunidades para fechar. Então, a gente gera uma performance pela especialização muito maior. E é isso que tem feito os nossos clientes crescerem também nessa base de 2 dígitos ao ano aí. Que bacana. E tu comentou também no processo de vocês, social selling, né? O social selling. Fala um pouquinho sobre, porque eu acho que acredito que, né, para vários empreendedores isso é uma terminologia nova. Legal. O que é? Qual que é a função, né? Como é que funciona? O que ocorre? A gente usa hoje todos os canais de social selling para transformar o funil em turbina de vendas. O funil tradicional, o que é? Eu prospecto lá 100 clientes para despertar o interesse em 40, 30, 40, algum tipo de interesse, para daí chegar a propostas em 10 e talvez fechar 2, 3 negócios, dependendo do índice de conversão da empresa. Nós temos clientes nossos que têm conversão de 40%, 50%, temos clientes que têm conversão de 5%, 6%, então isso varia de acordo com o segmento. Então, esse é o funil de vendas. Eu trabalho bastante para gerar algum resultado aqui ao final. A turbina é o contrário. Eu brinco, né? Eu prefiro trabalhar menos, na verdade nem é tanto assim, mas gerar muito resultado. Então, é o funil de cabeça para baixo. E o que tem essa capacidade de gerar muito resultado? É justamente o poder do marketing digital. Porque ao invés de eu fazer, como você bem usou o exemplo no início aqui, ao invés de eu fazer 4 visitas ou 5 visitas no dia para talvez fechar um negócio, eu posso fazer um único vídeo, contratar closer para fazer para mim os meus vídeos, eu faço um único vídeo, esse único vídeo pode ter um alcance lá de 50 mil pessoas, 100 mil pessoas lá no Instagram, por exemplo, e essas 100 mil pessoas, talvez 100 pessoas que me chamem, é muito mais do que eu atingiria com as minhas 4 visitas, fazendo apenas um vídeo. Então, veja, um vídeo, uma ação pode gerar quantos pedidos aqui? E isso acontece com frequência nos nossos clientes através das técnicas de social selling, vendas através das redes sociais. Mas o social selling não é só aquela antiga propaganda de fazer o vídeo, impulsionar ou organicamente ele ser mais assistido. Não é só isso. Hoje nós podemos fazer uma venda ativa através da rede social, pegando esse vídeo e fazendo um trabalho de encaminhar para público-alvo qualificado, interagir com os clientes ativamente,
seguindo, criando relacionamento, apresentando as nossas soluções, provocando a curiosidade do cliente sobre os nossos produtos. Então, tudo isso gera oportunidades através das redes sociais. Por isso se chama social selling, né? Venda através das redes sociais. Então, tem muita tecnologia hoje para nos ajudar, né? Vocês são prova viva disso, né? Porque estão aí aplicando isso. Sim. Inclusive a gente tem esse método, mas eu tava usando mais pra parte... Porque assim, ó, o que é a rede social? É um relacionamento. Então alguém começou a te seguir, tu chama essa pessoa, manda um áudio pra ela, um vídeo pra ela, dando as boas-vindas. É como se fosse pra tua casa, né? Então, realmente para criar esses laços, esse relacionamento é muito bom, né? E veja que você cria o relacionamento, você nutre o relacionamento. Esse relacionamento ele tem um alcance também geográfico muito maior do que as nossas pernas podem alcançar, né? Então, a Closer hoje pode mostrar o seu trabalho para o Brasil, para o mundo, né? E não tem limite geográfico, diferente de eu sair andando e batendo de porta em porta, que também é um trabalho importante. Tem muitos segmentos que ainda vivem nesse formato e que funciona e que às vezes é necessário e às vezes é indispensável. Então, por isso que eu digo, o nosso trabalho ele é muito pautado na realidade das empresas, e isso é a realidade das empresas. Mas eu posso potencializar muito, inclusive esse trabalho de campo, usando também o marketing digital, que é uma ferramenta fantástica. Você vê que na consultoria, você falou de São Paulo e tal, né? O pessoal vai buscar fora. Você imagina que há 25 anos atrás, eu atuava com consultoria, e há 23 anos atrás, quando nasceu a minha terceira filha, eu resolvi atuar regionalmente. Antes disso, eu viajava o Brasil todo, estava cada dia numa cidade, enfim. Há 23 anos eu resolvi que eu ia ser consultor em Chapecó. Me chamaram de louco. Andreas, você é louco, bateu a cabeça. Esses gringos aqui não investem em consultoria. Você vai morrer de fome, né? Na época, eu acho que eu pesava uns 20 quilos a menos, então eu não morri de fome. Mas o bacana é que, na época, alguns poucos empresários que investiam em consultoria, eles traziam profissionais de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, né? Muitas vezes, quem vinha para cá era até um profissional em início de carreira, que não tinha a experiência que a gente foi desenvolvendo, enfim, mas eles investiam. E aí, quando a gente começou a atuar na região, a gente trouxe para a região a possibilidade de ter uma consultoria local. E é muito bacana que hoje, na época nós éramos, sei lá, 1, 2, 3 profissionais que atuavam aqui. Hoje é muito bacana a gente ver Chapecó, tem profissionais aí de renome a nível nacional, né? Nós temos pessoas muito qualificadas aqui. E o nosso trabalho, que na época também era regionalizado e era presencial, ele ainda é presencial nas empresas daqui, mas hoje nós atendemos com mentoria empresas de vários lugares do Brasil, inclusive usando as plataformas digitais, né? Então, eu faço, às vezes, convenções de vendas com equipes que estão lá no Nordeste, que estão lá no Centro-Oeste, que estão lá no Sudeste, né? Temos clientes de consultoria continuada aí que estão em vários lugares do Brasil, seja no litoral, vim ontem de lá, aliás, né? Mas atendendo também através das plataformas digitais, faz uma transmissão por meeting, faz um treinamento, uma convenção de vendas com profissionais espalhados pelo Brasil todo. Então, também a tecnologia nos ajudou com isso. E também o alcance é maior. A gente vê, até inclusive de um cliente nosso em comum, a convenção de vendas, né? Como é legal quando a gente consegue fazer a gravação e a transmissão ao vivo. Tu torna o teu evento, por mais que ele é regional, mas tu torna ele global, né? É bem bacana mesmo. Não, né? e vocês fizeram, e vocês né? fazem isso lá para o nosso cliente, para, vamos pensar assim, 4.000 pessoas conectadas, 2.000 pessoas conectadas aí, né? No mundo afora, acompanhando essa convenção que está acontecendo ao vivo, com um público lá de 2.000 pessoas e que tem mais um outro tanto de pessoas aí conectadas. Isso só é possível pela tecnologia e pelos profissionais que dominam a tecnologia, porque a tecnologia, se eu não tenho quem aplique, quem execute, também não traz resultado, né? É verdade. A gente falando de tecnologia, vamos entrar um pouquinho nessa parte da IA, da inteligência artificial. Como é que tu vê isso? Porque até tem uns murmurinhos assim, a questão vai substituir as pessoas, essa questão de, inclusive a IA para processos de vendas, que tem essa questão de atendimento. Como é que tu vê isso, esse cenário? Uma vez eu fiz uma palestra, né? A morte do representante comercial. Queriam me matar. Os meus amigos, olha que eu tenho um monte de amigo representante comercial. Mas por que eu fiz essa palestra? Morte do representante comercial. Justamente por esse assunto que tu abordou no início. Custo. Um representante comercial hoje,
ele tem um custo de estar fora, visitando clientes, elevadíssimo. É o carro, é o pneu do carro, é o seguro do carro, é a alimentação, é a hospedagem, é o número de clientes que ele consegue atender num dia, enfim. Então, esse profissional, ele é um profissional caro, né? Ao passo que se eu tenho lá uma equipe interna de vendas, a produtividade, eles conseguem falar com 80 pessoas num dia, com 80 clientes num dia, diferente do representante externo. Essa virada de chave, ela vai acontecer do dia para a noite? Não, é um processo. Talvez a gente não veja a morte do representante comercial na nossa geração, mas é uma tendência que esse cara vai ter que se reinventar, ele vai ter que aprender a fazer uma videoconferência, uma call, como diz hoje em dia, com os clientes dele, para ele ser mais produtivo. Ele vai ter que aprender, talvez, a trabalhar do escritório de uma maneira diferente, pela rede social. Por que eu estou fazendo essa introdução na conversa? Porque esse é um processo que já está ocorrendo no mercado. Eu tenho clientes que tinham equipes de vendas externa de 40, 50 profissionais, que hoje tem 2 na rua e tem 40, 50 internos. Né? Então já está vendo essa mudança. Né? Morreram todos os vendedores? Não, eles se reinventaram. Alguns são gestores de grandes contas, outros são promotores técnicos de vendas. O pessoal que está ligado ao agronegócio ainda precisa estar no campo, então eles vão até o campo, então não tem como ainda uma outra forma de a gente atender, né? Mas daqui a pouco o produtor também já está com o celular dele lá no campo, está com o drone, está mostrando o que está acontecendo, então as coisas estão evoluindo. Bom, dito isso, vamos para a inteligência artificial. Eu vim de Florianópolis agora, eu vi um negócio fantástico lá, né? Eu vi um atendimento. Antigamente existia o chatbot, né? Que é um atendimento robotizado. Antigamente, existe hoje, né? O chatbot. Eu sempre olhei isso com muita antipatia, porque na posição de cliente, dá raiva de ser atendido por um robô. 1 para isso, 2 para aquilo. Eu tinha um cliente, inclusive, que eu fiz um teste com ele, ficou bravo comigo, porque eu mandei uma mensagem, gostaria do preço desse guarda-roupa. Ele vendia móveis. Gostaria do preço desse guarda-roupa. 1 para financeiro, 2 para vendas. 2, vendas. Gostaria do preço desse guarda-roupa. 1 se você está na cidade tal, 2... Já dá vontade de desligar. Eu escrevi um palavrão, porque eu sabia que chegava no meu cliente. Eu escrevi um palavrão, falei, eu só quero preço do guarda-roupa e tal, né? Então, isso por quê? Porque isso transmite a irritação do cliente. Então, ao invés de você aumentar as tuas vendas, talvez tu tá prejudicando o relacionamento com o cliente. Agora, o que eu vi esse final de semana, a inteligência artificial lendo a base de atendimento de um grupo de televendas, usando a mesma linguagem desse grupo de televendas, porque a inteligência artificial aprende muito rápido, para responder a estímulos de testes, num primeiro momento, de potenciais clientes entrando em contato com a empresa. Olha, eu gostaria de maiores informações sobre isso e isso. Conforme o meu time de televendas responde, a inteligência artificial responde, só que sem erro de português. Usando as melhores respostas que tiveram os melhores resultados. Então, isso é assustador, né? No bom sentido, óbvio, né? Para nós empresários. Mas até que ponto que isso vai substituir a empatia, o carinho, a queridice, como a gente diz lá na minha empresa, né? A queridice humana, né? Chega bem próximo. Então, talvez o que nós vamos ter é seres humanos ensinando essa queridice para a inteligência artificial, sabendo programar a inteligência artificial, sabendo utilizar essas ferramentas. Poucas pessoas estão se antenando para realmente utilizarem essas ferramentas, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso já há 2 anos e gosto, sou entusiasta do assunto e uso, e acho que pode sim acelerar os nossos processos. Talvez aquela mão de obra mais repetitiva, mais robotizada, ela vai ter que se reinventar, né? Eu não vou dizer que vai perder a oportunidade, porque a gente tem hoje oportunidade em todos os setores, mas ela vai ter que se reinventar. E eu digo isso, se reinventar, e tem uma coisa da inteligência, ou saber fazer as perguntas certas, né? Que isso também a gente linka com a questão das vendas. Olha só que mágico, a gente saber fazer as perguntas tanto para vendas, quanto, tipo, realmente para, eu vou usar a inteligência artificial, mas tu tem que pensar, né, para saber fazer as perguntas certas para tu poder ter o resultado. Ana, né? Eu vou te contar uma coisa, então. Em 1993, eu fiz um trabalho na faculdade usando redes neurais e algoritmos genéticos, né? Redes neurais são modelos matemáticos
que visam modelar funções complexas. E na época o meu trabalho, eu queria ver a variação da Bolsa de Valores, na época nós fizemos a Inglaterra, né, junto com o professor orientador, queria ver se a gente conseguia modelar essa variação na Bolsa de Valores, criar um modelo matemático para isso, que é uma espécie de uma inteligência artificial, né? Mas isso lá em 93. Qual era a limitação que nós tínhamos na época? Nós deixávamos o computador ligado, rodando esse modelo matemático, ele ficava uma semana, quando estava chegando em alguma coisa mais bonitinha, dava um pico de energia, travava e a gente perdia tudo. Então, nós tínhamos limitação de hardware. Além do que, obviamente, que as ferramentas que haviam na época eram muito mais limitadas, né? Mas isso lá em 93, né? O que evoluiu o hardware de lá para cá é algo assim inexplicável, né? Quando a gente esteve no Vale do Silício, visitou aquelas empresas todas, Intel, Google, etc., você fica apavorado como eles estão à frente. Então, hoje nós evoluímos muito no hardware, evoluímos muito no software, na capacidade dos processadores. Então, hoje isso já não é mais um problema. O que eu quero dizer com isso? Até as perguntas que hoje a gente está ensinando a inteligência artificial, então nós temos que fazer perguntas mais específicas, até essas aí vão ficar fáceis. O que nós precisamos é usar, porque a capacidade de processamento e de aprendizado, ela excede muito a capacidade humana, né? Pelo menos até onde hoje nós utilizamos da nossa inteligência. E eu, como adoro estudar isso, eu acho que nós usamos muito pouco da nossa inteligência e talvez o desenvolvimento das inteligências artificiais podem até criar vamos dizer assim, um desafio para a humanidade. Como nós vamos abrir essa nossa caixa preta e começar a utilizar mais a nossa inteligência para, quem sabe, até superar a inteligência artificial, né? É verdade. Gostei dessa... Como superar a inteligência artificial, né? Hoje nós estamos muito acomodados, né? É verdade. Todo mundo pega uma calculadora ali e tal, Já. e não quer, ninguém mais quer pensar, ninguém mais quer questionar nada. Eu gosto dessa área comportamental também, né? É estimulante isso pra gente. E por que nós não podemos nos desafiar mais, né? O que está escondido aí dentro da nossa caixa preta também, não só da inteligência artificial? Fica a dica aí para quem está nos assistindo. Tu falou dessa parte comportamental e tudo, e eu deveria até ter feito a pergunta antes, mas agora eu vou aproveitar o gancho. Olha só, a questão das gerações dentro de uma empresa. Porque tu faz noção que tem, vamos pegar assim, a questão das faixas de idade, né? E com toda essa tecnologia que, cara, é de um dia para noite, é a questão do quê? 5, 10 anos, olha toda essa evolução. Como nós, empresários, né, ter inteligência emocional para lidar com tudo isso, para estar diante do desafio de um mercado, de uma coisa incerta, porque é aquilo, toda hora tá mudando, tá inovando, né, como acompanhar tudo isso, como estar preparado para isso e lidar também, como eu digo, com as gerações, né? Antes eu falei das 3 habilidades comportamentais, né? Empatia, disciplina, ambição. A quarta é inteligência emocional, né? Isso em todas as áreas nós devemos ter. O Flávio Augusto fala, né? Gestão das emoções. Inteligência emocional, desde o livro Daniel Goleman, né? Inteligência emocional, a gente já vem estudando. É fundamental. É fundamental a gente estar preparado para isso. Mas tem um detalhe que a gente tem que brincar, né? A gente fala das diversas gerações nas empresas hoje. Aliás, eu estava num cliente meu semana passada e ele disse, olha, eu tô com uma gurizada aqui fantástica. A gente normalmente fala mal da gurizada, que hoje em dia é gurizada e tal, mas está vindo uma geração muito boa, né? Está vindo uma geração muito boa. Como sempre, existem as pessoas que estão mais conectadas com a realidade, que querem mais, que querem se desenvolver, e tem as que menos querem se desenvolver. Mas está vindo uma geração boa aí. Mas eu lembro que na nossa época a gente falava assim, aquele velho teimoso, né? A gente quando era guri, aquele velho teimoso, tal. Hoje em dia me chama a atenção, me parece que a juventude é mais teimosa. Eu não sei se é porque eu tô velho agora, mais velho, mas me parece que a juventude teima mais. Porque se nós pegarmos as gerações, vamos dizer assim, quem está lá na casa dos 50, 60, 70, e que está à frente de grandes organizações hoje, essas pessoas, elas vieram do tempo, muitas vezes, da falta de energia elétrica. Elas não tinham energia elétrica. Elas não tinham nem pensar os carros que nós temos hoje. Muitas talvez saíram lá do interior, andavam a cavalo, a pé, para ir para a aula, né? E elas chegaram no momento do drone,
do computador, da inteligência artificial. Então, essa geração 50, 60, 70 aprendeu muito. Aliás, o meu sogro, ele tem 90 anos e ele faz chamada de vídeo no WhatsApp conosco. Olha só. Que é uma coisa mais fantástica do que isso. Então, essas gerações aprenderam muito, nós aprendemos muito. Os jovens, eles já nasceram com um patamar tecnológico mais avançado. Então, honestamente, eu não vejo problema nenhum nesse relacionamento das diversas gerações. Eu acho que, às vezes, o que ocorre, e aí você foi muito feliz quando você abordou, né, Ana? O que ocorre são preconceitos, fruto da falta de inteligência emocional, dessa compatibilização, né, que a gente tem e que a gente não deve ter. Eu trabalho hoje com pessoas de 18, 17 anos até 80 anos e eu adoro, né? Acho que a gente aprende tanto com o de 17 quanto com aquele de 80. Então, é muito gostosa essa interação, inclusive, muito frutífera, né? E acho que cada vez mais vai ser mais positiva. Porque tu vê, é justamente isso, tu vê todas essas experiências, o jovem ali trazendo novidade, né? E eu digo nós mais antigos, Mais assim, maduros. mais maduros, a gente tem essa questão da resiliência, né? Esse casca grossa que a gente fala, né? Que aguenta porrada, aguenta as dificuldades, né? Então, realmente, quando junta isso, né? Pro negócio, aí é onde que surge, eu digo, a inovação, o diferencial, onde tu consegue colocar isso, né? No negócio. Você une justamente a resiliência que traz a constância, traz a segurança para o grupo com a energia, né? Porque se nós pensarmos também, quando nós tínhamos lá 20 anos, a gente também não tinha casca grossa, né? A gente criou essa casca grossa por conta de todas as experiências que passamos. E eles estão desenvolvendo essas experiências, a gente tem que estimular também, né? Às vezes a gente também é um pouco injusto com a gurizada, né? Mas é bacana, essa convivência ela é muito saudável, ela é muito bacana e eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que a resiliência que a gente tem na maturidade traz a estabilidade, a segurança que a empresa precisa, saber que mesmo diante das dificuldades a gente está ali, porque já passou por muita coisa. E a juventude vem, então, com a energia, com a inovação, e está sempre estimulando. Tem muita gente ávida, assim, por fazer alguma coisa diferente, né? E a gente tem que trabalhar flexibilidade também, para que essa resiliência não se torne também muita dureza, muita inflexibilidade. Então, na gestão empresarial, a gente lida muito com isso. Além dessa parte de vendas, a gente trabalha na gestão também com empresas familiares, com sucessão, com compatibilização de interesse da segunda, terceira geração, enfim. Mas é muito estimulante, sim. Que bacana. E aonde os empresários te encontram? Sigam-me nas redes sociais. Sigam-me nas redes sociais, né? A gente tá no Instagram, principalmente, né? Acho que é hoje a principal rede que a gente opera aí, que é Andreas Filho, e arroba Andreas Filho e @VBPO Consulting, né? Que é a nossa empresa de consultoria. Tem lá também a Vision System e a Vision Resíduos, que são as empresas de software, né? Quem for ligado ao segmento aí fica à vontade para nos seguir também, né? E lá daí tem todos os contatos que podem chegar até a gente aí, mas a gente tem circulado bastante nos grupos da região aí, já atendemos mais de 200 empresas aqui na região e fora daqui também, então a gente está bem conhecido aí no mercado. Fiquem à vontade, a gente está sempre também fazendo algum evento aqui e ali, numa associação, enfim. É bacana, é gostoso esse nosso trabalho. Andreas, que conselho tu daria para os empreendedores? Aquele conselho de tudo que nós falamos bastante coisa, eu digo assim, ó, só com os insights, implantando os insights que tu deu, com certeza a gente já vai ter resultados, né? Mas que conselho tu daria para quem está nos assistindo? A palavra que mais eu usei, eu acho que nos últimos 5 anos, execução. Execução. Por quê? Porque a gente vive uma geração de sabidos. Hoje nós sabemos tudo. Por quê? Porque aquilo que eu tenho dúvida, eu olho ali na internet, no chat GPT, ele me responde, me ensina. Eu vou no YouTube, assisto um vídeo, eu aprendo, a menos que eu não queira, né? Então, a gente vive uma geração de sabidos, mas nós temos muito pouca gente comprometido com a execução. Então, o que é eu sempre digo, o que é a pirâmide do sucesso em qualquer empresa? Qualquer empresa, ela começa com as pessoas, porque ela começa com o sonho do empreendedor. Então, normalmente, ela começa com uma empresa, que é o empresário, o empreendedor. Então, esse empresário ele vai fazendo as coisas do seu jeitão.
Aí ele vai crescendo, aí vem a outra pessoa, a outra pessoa, a outra pessoa. Aí são vários jeitões de fazer. E aí a empresa perde um pouco a identidade, perde um pouco aquele processo de crescimento, o empresário sente que a coisa está fugindo do controle dele. Aí é a hora dele pensar processo. Porque se ele não tiver processo, cada um faz do seu jeito. O processo significa uniformidade. E essa uniformidade permite a delegação responsável. Então, começa com as pessoas, vai para os processos e aí ele tem a garantia da execução. Porque ele consegue delegar, ele consegue treinar, ele consegue formar as pessoas para que executem do jeito da empresa, dentro da cultura da empresa. Então, eu diria assim, vamos trabalhar muito com as pessoas que nós temos, criando os processos, treinando para garantir uma boa execução. E focando na execução, o resultado é consequência garantida. E eu vou dizer mais, nessa jornada tu não precisa estar sozinho, né? Entre em contato contigo, com Muito todo obrigado. o teu trabalho. Esse é o nosso ofício. E não só o ofício, como é a nossa cachaça. A gente adora fazer isso. É muito bacana. Esse momento aqui, para mim, é muito especial, Ana. Fico feliz de ter sido convidado aqui. Acompanho o teu trabalho, o teu podcast, da tua empresa. Trabalho primoroso, veio para revolucionar aqui realmente esse mercado na nossa região. Então, conta sempre comigo. Muito obrigado. Agradeço também a todos que nos acompanharam aí. Uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada. Até a próxima.